E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer para vocês aqui uma automação solar ultra rápida, bem segura, esqueminha completo, bem detalhado para vocês montarem aí seu sistema de automação solar com mais uma opção aqui, utilizando a ATS, e a gente já incluiu aí a correção dela, utilizando aí o relé de retardo, esse relézinho aí bem fácil de achar, tem inclusive aí nas listas, na descrição do vídeo, um componente baratinho e que vai resolver aí um problema dessa automação. Vamos primeiro aqui falar de algumas características dessa automação: potência, corrente, por que escolher, por que não escolher, como ligar aqui, configuração básica, configuração da ATS em si, não, que a gente tem vídeo aí no canal, e vamos fazer mais alguma aulinha, uma dica sobre a ATS. Mas aqui da ligação física, por que ligar, e as cargas como devem ser colocadas aqui nessa chavezinha ATS. Eu não montei um esquema completo de energia solar, porque o intuito dessa é a automação. Então eu coloquei aqui só um banquinho de baterias em 24 volts, poderia ser 12, 24 e 48. Essa chave de automação, chave de transferência, ela funciona aí com 12, com 24, com 48 volts. Então botei aqui meramente ilustrativo, poderia ser o 12, como estou usando 24, poderia ser 48. Essa é a atenção aí que a gente faz monitoramento de banco de baterias. Coloquei aqui o banquinho de baterias só alimentando o nosso inversor, porque a gente vai fazer a automação aqui, ó, do inversor até a saída, e vamos também colher uma tensão de referência do banco de baterias para poder alimentar a nossa chave. Mas vamos lá, primeiro vamos falar das características. Essa chave, o banco, 12, 24, 48 volts. A saída de alimentação, tanto faz, trabalha com 110, 127, 220 volts. Características aí da alimentação do banco. Quando você escolher o banco 12 volts, ela vai fazer um monitoramento aí de tensões entre 9 a 17 volts. Se você escolher o banco de 24 volts, ela vai fazer ajuste entre 18 a 30 volts. Se você escolher aí o banco de 48 volts, ela vai fazer aí uma detecção, um ajuste entre 30 e 60 volts. E, como disse, na saída funciona tanto 110 quanto 220 volts. Agora vamos falar da corrente, da potência que essa chavezinha aqui, ela trabalha. Ela tem relés ultra rápidos, trabalhando aí com até 50 amperes de corrente. Isso significa muita potência. Basta calcular aí em 110 volts, 50 amperes, em torno de 5,5 kW. Ou 5.500 watts. Em 220 volts nós vamos controlar aí cargas de até 11 kW, ou seja, 11.000 watts de potência que podem ser controladas aí por essa chave de transferência. O esquema é bem simples, ó, veja, temos aqui a saída do inversor, o disjuntor AC de proteção, e porque a gente coloca aqui esse relé digital, que é praticamente um microcomputador, que ele controla subtensão, sobretensão. O esquema não é sobre ele, mas vou deixar aí no card, aí em cima, na caixinha pretinha, o vídeo de configuração completa desse relé digital. Nós vamos utilizar ele aqui, porque a gente já sabe que quando a gente liga aqui a tensão DC do inversor, a tensão AC dele vai sair de 0 até 110 ou até 220 e vai numa crescente. E a gente não pode alimentar os aparelhos com essa tensão aí crescendo. A gente tem que deixar estabilizar para que vá para os aparelhos. Então esse relézinho digital, uma das funções dele é essa. Nós vamos temporizar aqui para que ele só deixe passar a corrente AC
para os eletrodomésticos para a ATS após um tempo, que geralmente é 5 segundos, mas pode colocar mais. E aí depois que ela estiver estabilizada, ela vai chavear aqui e vai mandar aí para a ATS, e da ATS vai para a sua residência. Essa chave, ela também vai aí de 110 a 220 volts. Faz todo o ajuste, ela já é bivolt essa chavezinha aqui. Você já utiliza ela para qualquer tensão. Eu vou passar direto aqui essa parte do segundo relé, que vai ser aí a correção do erro da ATS. Vou continuar aqui na explicação da chave e a gente volta já para esse relézinho. Vamos lá, depois que a tensão aqui passou pelo disjuntor de proteção, passou aqui pelo relé digital para estabilizar a tensão, vai seguindo seu caminho aqui até a entrada que é da energia do inversor. A chave tem um nomezinho aqui, inverter, que é contando aí 2 terminais a entrada da concessionária, mais 2 terminais a saída geral, que tanto vai ser vinda da concessionária ou da energia solar do inversor. E essa terceira aqui, esses 2 últimos terminais aqui, são a entrada da energia do inversor, que é o que a gente está recebendo aqui após ela já comutada pelo relé digital. Aí veja, essa saídazinha do meio que está na tomada, ora ela vai estar recebendo energia da concessionária, ora ela vai estar recebendo energia do inversor de tensão aqui. Bem simples. E o que é que vai dizer a programação dela aqui? A gente vai programar, por um acaso, o banco de baterias aqui é 24 volts. Aí você vai programar, entrar no botãozinho aqui e vai dizer: eu quero que quando minhas baterias atinjam 28,8 volts, ela transfira aí para a energia solar. Aí a chave vai fazer isso, vai comutar o relé aqui, transferindo dessa entrada aqui, que seria concessionária, para essa que vem do inversor, que é a energia solar, pois estaria carregada. E vai programar, vai dizer aí, por um acaso, você que quer fazer uma descarga profunda, vai dizer: eu vou botar aqui para quando ela atingir 24 volts, ou seja, 12 volts por bateria, que ela desligue a energia vindo do inversor e volte a alimentar a casa com energia vinda aqui da concessionária, ou Public Power, como está escrito aqui. E ela mesma, ela já tem toda essa parte de monitoramento do banco de baterias. Relembrando, bancos vai trabalhar com 12, 24, 48, tensão de saída, tanto 110 quanto 220 volts. E o que é que ela utiliza? Contator aqui dentro? Não, utiliza relés. Muito rápido. Chega a ser mais rápido aí do que as contatoras comuns. Alta eficiência, esse é o ponto dela. É uma comutação ultra rápida, compacta, todo o sistema praticamente está aqui dentro. O sistema principal de monitoramento e transferência. Qual o problema dela? É o preço. Quando a gente monta aí uma automação por contator, um relé digital, contator e a plaquinha, a gente tem em torno aí de 50% de economia. Se é uma chave dessa hoje custando aí R$500, a gente consegue montar um sistema de automação pela metade do preço, utilizando aí uma plaquinha, uma contatora, um relé digital, um relé de retardo. Porém, aqui a gente tem uma rapidez maior e a compactação. Agora, sobre o sistema de correção. Peraí, não. Antes de falar sobre a correção, eu vou dizer como é que essa chave é alimentada, para vocês entenderem. Essa chave aqui, o circuito eletrônico dela, ela não retira energia nem da concessionária para funcionar, e ela não retira energia nem do inversor da energia solar para funcionar. Ela se alimenta aqui, desses terminais que vêm da bateria. Ela faz um monitoramento do banco de baterias e ela se alimenta dessa tensão do banco de baterias. Se você, por um acaso, interromper essa alimentação aqui do banco de baterias, cortar, o que é que ela faz? Ela desliga. E quando você desliga a chave, ou aqui, tem um botãozinho aqui de desligar também.
Se você desligar aqui ou interromper aqui a alimentação dela, que é a mesma coisa, esse botãozinho aqui é apenas um fiozinho que corta aqui a alimentação desse terminal da bateria. Se você desligar aqui no botão ou interromper a alimentação dela vindo aí do banco de baterias, ela desliga e faz a transferência automática da energia solar para a concessionária, porque ela entende que se desligou aí o banco de baterias, o correto é ela transferir para uma fonte que geralmente sempre tem energia, que é o da concessionária. Então, se alguém chegar lá, for mexer na sua automação, desligar no botãozinho, não vai deixar a casa sem energia, porque ela transfere automaticamente para a concessionária. Ou um fio desse interrompeu aí, que ela estava monitorando o banco de baterias, como ela vai desligar, então ela não deixa a casa sem energia, transfere para a concessionária. E é aí que a gente utiliza essa característica dela para poder fazer uma correção. Pois veja, no funcionamento normal aqui, ela está funcionando na concessionária, está tendo energia da concessionária. Aí começou a produção solar, começou a carregar o banco de bateria, chegou em 28,8 volts, ela ligou aqui, começou a mandar energia do inversor para a residência, porque entendeu que o banco estava carregado. Aí, vamos dizer, está em plena produção solar, banco carregado. Aí vamos dizer que por um acaso, ou o seu inversor queimou aqui, ou reiniciou, ou disjuntor aqui de proteção do inversor desarmou. O que é que vai ocorrer? Ela iria ficar sem energia aqui na saída da tomada. Por quê? Ia ter energia da concessionária? Sim, estaria entrando aqui. Ela estaria lendo que o banco de bateria está carregado, 28 volts. Porém, a fonte secundária aqui, que entraria aqui no terminal onde entra o inversor, ela, por um motivo externo aqui dele, ele parou de funcionar, deu um defeito e parou de funcionar. O que era que ia ocorrer? Ele ia só ler o banco de bateria e dizer, não, está carregado, eu vou continuar deixando aqui na energia solar, porém o inversor queimou. Não ia ter energia da concessionária, nem ia ter energia do inversor, e a tomada ia ficar sem alimentação. Quando a gente fala em corrigir a ATS, é simplesmente procurar aqui um meio de corrigir esse problema. E o que é que a gente faz? É aí onde entra esse segundo relé aqui, que é o relézinho analógico. A gente já utilizou um outro relé, um azulzinho, mais difícil achar. Isso aqui no AliExpress tem, todas as listas aí tem. E aí a gente utilizava esse relé para quê? Para quando faltasse energia aqui do inversor, ela cortasse, ela eliminasse aqui a alimentação da chave ATS. E o que era que ocorria? Quando a ATS não é alimentada, ela transfere automaticamente para a concessionária. Ou seja, deu um problema no inversor, faltou alimentação aqui, o relé vai cortar a alimentação da ATS. A ATS sem alimentação, ela desliga e transfere automaticamente para a concessionária. Resolve o problema, não tem apagão, a concessionária iria assumir aí novamente a alimentação da residência e está corrigido. E como é que a gente faz essa ligação? Veja, o relézinho é esse aqui, ó. Vai estar aí o desenho, e bem simples. Nós iríamos pegar esse relé de retardo e iríamos ligar um fio aqui no terminal A1 do relé em uma da saída do inversor, uma das saídas. Vou dizer uma das fases porque o inversor fica alternando aqui, uma hora é fase, outra é neutra, fica aqui alternando. E o outro terminal do relé de retardo, o A2. Por que A1 e A2? Porque A1 e A2 é uma bobina. Nesse caso aqui, quem vai operar com relé de retardo em 110 volts, escolhe o modelo 110. Inversor 110, relé de retardo 110. Inversor 220, relé de retardo 220. Não confunda, o digital ele é bivolt. Esse analógico aqui vai escolher de acordo com a tensão do inversor. Por quê? Porque ele tem uma bobina de corrente alternada e essa bobina tem que ser na tensão do inversor, porque quem vai alimentar essa bobina do relé de retardo? O inversor. Então,
O terminal A1 e A2, que é a bobina 110 volts nesse caso aqui, ela vai ser alimentada aqui, ó, na saída do digital. Ó, um fiozinho numa fase do inversor e outro fiozinho da A2, A1 numa fase, A2 na outra. Por quê? Porque quando tiver energia do inversor, ele vai estar alimentando o relé de retardo. Um relé alimentado, o que é que ele faz? Ele está comutado, ele está com o contato fechado. Lógico, como é um relé de retardo, a gente tem uns ajustes aqui, ó, de segundos ou de minutos, e a gente vai deixar tudo zerado. Vamos deixar ele sem retardo nenhum. A gente vai deixar aqui na posição 0 segundos, para quando ele for alimentado com a bobina, quando a bobina dele for alimentada com a tensão do inversor, ele já faz a comutação instantaneamente. Então a gente deixa na posição 0 segundos. E o que é que ocorre? Ele vai comutar a tensão. Ó, veja que a tensão aí que alimenta a ATS, que é esses pontilhadinhos representando o negativo e o pontilhadinho vermelho que é representando o positivo, eles estão aqui, ó, saindo da ATS e vindo para o banco de baterias. Normalmente, se não tivesse essa correção, o negativo da chave ATS podia ser com um fiozinho fino e iria aqui para o negativo do banco de baterias. E o positivo da alimentação da ATS viria no positivo do banco de baterias, direto, sem interrupção nenhuma. Ficaria funcionando normal, só que sem o sistema de correção de falha em caso o inversor viesse a ser desligado ou queimasse, como a gente já explicou antes. Porém, com o sistema aqui do relé de retardo, a gente vai utilizar o terminal negativo aqui que sai da ATS, ao invés de ir no negativo direto do banco de baterias, vai entrar aqui no terminal 3, aqui que é um dos pinos do relé. E o outro terminalzinho aqui, a saída 2, a gente vai continuar um fiozinho fino aqui, ó, e vai ligar no negativo do banco de baterias. Porque se por um acaso o inversor desligar, vai faltar alimentação aqui, vai cortar a alimentação desse relé e ele vai interromper a alimentação da ATS. Interrompeu a alimentação da ATS, ela desliga e transfere automaticamente para a concessionária. Simples. Relé de retardo tem uma bobina, a bobina dele 110 ou 220. Se for 110, relé de retardo 110, se for 220, é o relé de retardo 220, de acordo com a tensão do inversor. Quando ele estiver alimentado, essa bobina vai estar fechando um contato. E esse contato, que é o terminal 2 e 3, ele é onde passa aí um dos fios. Eu digo um porque você pode interromper ou o fio negativo que vem da ATS para o banco de baterias, ou o fio positivo que vem da ATS para o banco de baterias. É o intuito somente de interromper a alimentação da ATS quando não tiver tensão no inversor. E aí está corrigido. Você tem aqui um sistema de automação digital com proteção para sobrecorrente, sobretensão com esse relézinho. Tem a chave aqui, ATS, fazendo toda a automação da energia solar com uma peça só. Diga automação com uma peça só, porque a automação se dá aqui. Esses componentes adicionais aqui são de proteção do inversor e dos eletrodomésticos, que vai ter a proteção de sobrecorrente, sobretensão. E esse relé de retardo analógico é para uma falha. Quando o inversor queimar ou desligar, ele vai desligar a ATS, que vai fazer a transferência automática para a concessionária, para que não fique de forma alguma essa tomada aqui da saída, que é o que alimenta a sua residência, sem energia alguma. Algumas dúvidas que o pessoal sempre pergunta: onde é que eu ligaria essa ATS? Você tem ali a energia vindo do reloginho da concessionária. Antes dela entrar no QDC, ela viria aqui. Vem do relógio da concessionária, está dentro de sua casa. Antes de chegar no quadro de distribuição, voltaria aqui. Na saída da chave, iria para o quadro de distribuição, porque o quadro iria receber ou energia da concessionária ou energia do inversor, que vem aí da energia solar. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas, e que a gente vai respondendo aí com calma. Não esquece, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Gostou da aula e das outras videoaulas? Taca o like, taca.
taca o like. E não se esquece, uma automação ultra rápida, compacta e excelente. Chegou, meu povo. Esquece não, viu aí? Ativa o sininho, taca o like, taca o like. Vamos ver quem foi aí os 6 primeiros que chegaram aí no último vídeo e garantiram seu salve. Mas antes, vamos lá. Já notaram aí, ó, gostei do YouTube homenageando os membros do canal. Hoje você, tanto no celular quanto no computador, vai estar lá passando o rostinho, hein? A beleza de todo mundo. Todos os membros do canal vai estar ali, ó, membros. Valeu, tem lá na página principal do canal, já fica mostrando aí, fica alternando, toda hora que você abre aparece o rostinho dos amigos membros do canal. Gostei aí da homenagem que o YouTube fez a todos os amigos membros do canal. Deixa eu olhar mais alguma coisa sobre os grupos de desconto. Ainda tem aí, sempre que eu boto o vídeo, alguns grupos, tem alguns lotados com 257, cada grupo, o WhatsApp ele limita a 257, mas aí nos últimos vídeos tem outros grupos novos. Eu sempre, quando eu estou em grupo, eu sempre deixo no silencioso, porque para não ficar recebendo mensagem, aquela notificaçãozinha de quando a gente joga uma promoção, deixo no silencioso. Quando eu vou olhar o que é que eu quero, eu entro lá, olha, isso aqui me interessa, não me interessa, clico e beleza. Porque às vezes tem gente que não sabe como funciona o grupo, é um grupo de desconto, entrou lá, aí não vê mensagem nenhuma. Porque não é, a gente não fica, o pessoal que eu coloquei para ficar colocando as promoções não fica 24 horas não. Às vezes num dia, no outro dia que vai postar alguma coisa, aí até postar você não vai ver as mensagens anteriores. Aí a gente deixa acumular às vezes 5, 6 novos usuários para repetir as promoções. Só explicando que tem gente que não entende como é que funciona o grupo, aí entra, não vê ninguém postando nada, aí tem lá 200 e poucas pessoas, mas ninguém falando nem comentando, justamente por isso. Porque você não vai ver as mensagens anteriores, vai ser a partir da sua entrada. E aí a gente deixa juntar mais alguns para poder ir colocando as promoções, que aí vão ser até atualizadas. A gente fica esperando aí os vendedores enviar para o canal os códigos de promoção, quando tem desconto ou não, para colocar aí nesses grupos de promoção. Mas vamos lá, já falando demais, quem foram os primeiros aí, os 6 primeiros que chegaram a garantir seu salve? O amigo Diógenes Santos, de São Paulo, não disse a cidade, deixou só o estado, tem que dizer, olha, cidade, estado. Nosso amigo Felipe Heinzer, de São Bento do Sul, Santa Catarina, grande abraço, amigo. Nosso amigo Paulo Renato, de Saquarema, no Rio de Janeiro, grande abraço. Canal da Jô, e nosso amigo Joel Queiroz, membro do canal aí, falando lá de Ibirarema, São Paulo. Estou inscrito aí no canal da Jô. Na verdade, o meu perfil, vou até explicar para vocês, pessoal. Eu faço a opção ali por manter, por questão de privacidade, de manter a inscrição não pública. Ou seja, eu estou inscrito em vários canais e aí você não vai ver lá, Tarcísio está inscrito no seu canal, mas eu geralmente vou me inscrevendo nos canais aí que vem, se inscreve no da gente e a gente faz essa parceria. Porém, a inscrição não é pública, por opção de privacidade a gente deixa lá, ela oculta, mas estou inscrito em vários canais aí dos amigos. Gosto de sempre estar comentando, assisto quando posso o vídeo de vários canais do amigo, mas a minha inscrição não é pública. Quem mais? Nosso amigo Jairo Aguiar, lá de Itapipoca, no Ceará, grande abração, amigo. Nosso amigo Wesley Souza, lá de Maricá, no Rio de Janeiro, também grande abraço. E nosso amigo Jadson Lacerda, aqui pertinho de Aracaju, Sergipe, grande abraço a todos vocês. E vamos continuar preparando aí mais aulas, mais esquemas, notícias e tudo mais. Canal variado aqui de energia solar, como diz, de cabo a rabo, energia solar, o que tiver, a gente traz para vocês. Grande abraço.